penso, logo existo. Essa famosa frase do filósofo René Descartes se tornou um marco na filosofia ocidental. A ideia é simples. Se eu consigo pensar, eu posso ter certeza de que eu existo. Mas agora eu quero fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha feito. E se o pensamento parar, será que continua existindo? E se a morte for justamente o ponto em que todo pensamento acaba, para onde vai essa existência que eu supostamente teria? Se pensar é existir, então não pensar é o quê? E aqui entra um texto da Bíblia que parece ter sido escrito para corroborar com tudo isso. Seu espírito sai e eles voltam ao solo. Nesse mesmo dia, os seus pensamentos se acabam. Salmos 146, 4. Isso não é uma metáfora, é uma declaração direta. Quando a respiração cessa, os pensamentos também cessam. E se os pensamentos cessam, onde fica a consciência? Onde fica o eu? Para muita gente, a morte é apenas uma passagem para outra dimensão, um estágio diferente da vida. Mas se isso fosse verdade, a Bíblia e o próprio raciocínio lógico não diriam que os pensamentos morrem junto com o corpo. Será que há coerência entre filosofia e Bíblia nesse ponto? Vamos seguir passo a passo nessa análise juntos. Parte 1. O que a Bíblia realmente diz sobre a morte. O rei Salomão escreveu: os mortos não sabem absolutamente nada. Seus amores, seus ódios e suas paixões já pereceram. Eclesiastes 9, 5 e 6. Isso não é uma linguagem figurada. Ele está falando da ausência total de consciência na morte. Ele também conclui no versículo 10. Não há obra, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura, ou Seol, para onde você vai. E essa visão não é isolada. Ela aparece desde o Gênesis. Quando Deus criou o homem, Gênesis 2:7, diz que o homem se tornou uma alma vivente. Não diz que recebeu uma alma imortal. Tornou-se um ser vivo, dependente do fôlego de vida. Quando o fôlego vai embora, a alma, no sentido bíblico, deixa de existir como ser consciente. Ezequiel 18:4 reforça esse conceito. A alma que pecar, essa morrerá. Se a alma fosse imortal, consciente, esse texto faria sentido? Talvez você pense, ok, isso é o Antigo Testamento. E no Novo, Jesus e os apóstolos ensinaram diferente? Vamos avaliar. Parte 2. A morte como sono. Quando Estevão foi apedrejado, Atos 7,60 diz que ele adormeceu. Paulo, falando aos Coríntios, menciona mais de 500 discípulos que viram Jesus ressuscitado e diz que a maioria vive até agora, embora alguns já tenham adormecido. 1 Coríntios 15, 6. Jesus, ao chegar à casa de Jairo, disse sobre a menina morta: não choreis, ela não morreu, mas está dormindo. Lucas 8:52. E sobre Lázaro, Jesus foi ainda mais claro: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. João 11:11. Por que usar essa linguagem de sono? Porque, biblicamente, a morte é um estado de inatividade total, como o sono profundo, mas sem sonhos. Não há consciência, não há percepção do tempo. A única diferença é que o sono comum acaba quando acordamos sozinhos. Já o sono da morte só termina quando Deus decide despertar. Assim o homem se deita e não se levanta. Até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Jó 14:12. Ou seja, se Deus não despertar a pessoa do sono, a pessoa falecida jamais sairá da condição de inatividade. Ainda nesse mesmo capítulo, Jó pede para ir ao Seol, grego, Hades, latim, inferno, e cita que dormirá até que Deus o ressuscite. Jó 14, do 13 ao 15. Parte 3. Silogismo inevitável. Agora vamos juntar as peças que expusemos com uma lógica simples. Premissa 1. Se eu penso, eu existo. Premissa 2. Os mortos não pensam. Logo. A pessoa morta não existe de forma consciente. Não existe como pessoa. Se as premissas são verdadeiras, a conclusão também é. Sendo essa, na verdade bíblica, a teoria de que a pessoa continua consciente em outro plano entra em conflito direto com a Bíblia. E parte 4. O destino final e a ressurreição.
Daniel 12:2 descreve que muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o desprezo eterno. Isto é, o sono não é só para o corpo, como alguns teólogos infernistas teorizam, mas para a pessoa e o ser. Então, muitos desses seres que estão na inatividade do sono despertarão. Atos 24:15 confirma a esperança de ressurreição tanto de justos como de injustos. Mas há um grupo que não será ressuscitado: os iníquos, pessoas que rejeitaram deliberadamente a Deus e se tornaram irrecuperáveis. Jesus falou deles em Mateus 23:33, associando-os à Geena, símbolo, portanto, de destruição final, não de tormento eterno consciente. E tem mais. Mateus 10:28 é claro: temam aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo na guina. Então veja, destruir a alma, sem espaço para alma imortal, certo? Destruir, não torturar para sempre. Parte 5. Mas, e as experiências pós-morte? Talvez você diga, mas e aqueles que afirmam terem visto parentes falecidos ou luzes brilhantes durante uma experiência de quase-morte? Primeiro precisamos lembrar que experiências subjetivas não podem por si mesmas invalidar declarações diretas da Escritura. O cérebro humano, em situações de trauma extremo, pode produzir sensações e imagens vívidas, e a neurociência já demonstrou que falta de oxigênio, uso de certos medicamentos e estados alterados de consciência podem provocar essas percepções. Além disso, a Bíblia adverte que o diabo se transforma em anjo de luz, sugerindo que nem toda experiência espiritual é necessariamente benigna ou verdadeira. Se acreditarmos em qualquer relato apenas porque alguém viveu isso, estaremos colocando a experiência pessoal acima da revelação divina. E isso é perigoso. Parte 6. Implicações práticas. Se a morte é inconsciência total, a hora de mudar, buscar a Deus e agir é agora. Não há segunda chance consciente imediatamente após a morte. A ressurreição é futura e depende da decisão divina. Isso também muda a maneira como encaramos a perda. Não precisamos imaginar nossos entes queridos sofrendo ou observando de longe. Eles estão em descanso, aguardando o chamado de Deus. Conclusão. A filosofia diz: penso, logo existo. A Bíblia diz: morro, logo deixo de pensar. Essas duas ideias se encontram na mesma verdade. Sem pensamento, não há consciência. Sem consciência, não há existência prática. A única esperança para voltar a existir conscientemente é se Deus nos acordar. E essa é a promessa da ressurreição. Então, na próxima vez que você ouvir alguém dizer que a morte é apenas uma passagem para outra vida, pergunte: se é assim, por que a Bíblia diz que os mortos não sabem nada? E mais, se penso, logo existo. E após a morte não há pensamento. Então as pessoas mortas existem? Talvez a resposta seja menos mística, mas muito mais coerente. A morte é um sono inconsciente. E só Deus tem o poder de nos despertar, de nos chamar de volta à vida. Eu elaborei uma matéria com esse tema para você ler e conferir as referências bíblicas e meditar com mais profundidade por você mesmo. Curta esse vídeo e inscreva-se no canal para mais conteúdos bíblicos e reflexivos. Estude com honestidade. Grupo Historiador TJ.